As luzes da passarela se acendem, o público grita, as câmeras disparam e no meio disso tudo aparece ela, Gisele Bündchen, desfilando com um talento que, por alguns minutos, parou o mundo. Era o auge da Victoria's Secret's Fashion Show. Enquanto milhões de pessoas admiravam o brilho do desfile, tinha algo ainda mais valioso em cena. As pernas que, segundo rumores, valiam milhões e milhões de dólares. E não estou falando de publicidade ou cachês, mas sim de seguros, como se aquelas pernas fossem um patrimônio digno de ser protegido. Essa história mistura fama, dinheiro e, claro, um bom contrato de seguro. Meu nome é Guilherme Matos e fica comigo porque hoje eu vou te contar quanto valem as pernas da Gisele Bündchen. Dizem que todo mundo tem um ponto forte. No caso da Gisele Bündchen, esse ponto mede mais de 1 metro e já foi chamado de patrimônio nacional. As pernas da top model brasileira viraram assunto no mundo todo desde os anos 2000. Desfiles, campanhas, comerciais, tudo parecia girar em torno delas. Tanto que começaram a surgir rumores de que Gisele teria feito um seguro milionário das próprias pernas. Diversas agências de notícias como BBC News e Reuters citaram valores que passavam de 2 milhões de dólares. E o engraçado é que, diferente de outras celebridades, nunca houve uma confirmação oficial do tal seguro. Nem por parte da modelo, nem por parte da equipe. E é aí que tudo fica mais interessante. Isso porque, mesmo sem provar nada, a suposta apólice se tornou um dos maiores mitos da moda em relação a seguros. Afinal, quanto realmente valem as pernas da Gisele Bündchen? Antes de te responder isso, vou te contar a história de como as coisas ficaram tão extravagantes assim. No início dos anos 2000, Gisele Bündchen não era mais apenas uma modelo, era um fenômeno. E foi lá em 2004 que a Forbes coroou a modelo como a mais bem paga do mundo, com ganhos anuais em torno de 30 milhões de dólares. Esse título durou por mais de uma década. Com o tempo, as campanhas publicitárias começaram a destacar uma parte específica do corpo da brasileira: as pernas. Elas apareciam em outdoors da Victoria's Secret, da Pantene, da Versace e em dezenas de comerciais de TV. Foi aí que surgiu aquele rumor: Gisele teria segurado as pernas em mais de 2 milhões de dólares. A notícia começou a circular entre 2006 e 2007, primeiro em portais britânicos como o The Sun e o Daily Mail, e rapidamente se espalhou pelo mundo. Alguns diziam que a ideia tinha vindo de uma campanha publicitária, outros afirmavam que o mercado de seguros, Lloyd's of London, o mesmo que ajudou o sinistro enorme do desastre do Titanic, teria participado do contrato. Mas ninguém, nem a própria Gisele, jamais confirmou. Mesmo assim, o mito já estava formado. A história virou pauta em revistas de economia, sites de moda e até em programas de TV que comentavam seguros inusitados de celebridades. De repente, todo mundo queria saber quanto vale o corpo de uma supermodelo. E principalmente, quem decide o preço. Por mais estranho que pareça, sim, é possível segurar partes específicas do corpo e isso não é invenção de Hollywood. Na verdade, essa prática existe desde o início do século XX e Lloyd's of London, aquele do Titanic, é quem domina esse tipo de contrato até hoje. Esses seguros são chamados de Personal Appearance Policies, ou apólices de imagem pessoal. Eles funcionam de forma parecida com o seguro de vida. O valor é definido com base em quanto aquela parte do corpo representa financeiramente para a carreira da pessoa. Por exemplo, a atriz Marlene Dietrich, nos anos de 1930, teria segurado as pernas por 1 milhão de dólares, segundo arquivos históricos do próprio Lloyd's. O jogador de futebol, David Beckham, fez um seguro estimado em 195 milhões de dólares, cobrindo desde o rosto até as pernas, segundo reportagem da ESPN. A modelo Heidi Klum confirmou em entrevista a Elle, em 2008, que segurou suas pernas por 2 milhões de dólares e ainda contou que uma delas valia menos porque tinha uma pequena cicatriz. Viu que cada detalhe conta? Uma cicatriz fez diferença em um valor de seguros. Esses contratos não são padronizados. Cada apólice é personalizada com cláusulas que podem incluir acidentes, lesões, danos estéticos e até situações de invalidez profissional temporária. Geralmente, o pagamento é feito caso a pessoa não consiga mais exercer sua atividade principal, seja desfilar, atuar ou jogar. E é aí que o nome de Gisele Bündchen entra nesse mesmo universo. Mesmo sem confirmação pública do contrato, fazia todo o sentido que uma modelo avaliada em dezenas de milhões de dólares quisesse proteger o que sustentava sua carreira, a imagem. Tá entendendo que todo mundo tem algo para proteger? Seja família, saúde, casa e até mesmo alguma parte do corpo. Isso é para você ver a importância que nem todo mundo percebe: precaver a crise. E é justamente isso que nós da UVP oferecemos: seguros simples, claros e sem enrolação. Produtos feitos para caber no seu bolso e principalmente para fazer sentido na vida real. Você não precisa entender de palavras técnicas nem ficar perdido em cláusulas que parecem escritas em latim. Nosso compromisso é direto: proteger quem você ama, com a certeza de quem sabe que o amanhã pode ser diferente de hoje. Se você ficou interessado no assunto e quer saber mais, basta acessar o primeiro link da descrição, que lá você vai ter todas as informações e tudo que você precisa saber de forma simples e prática.
A história sobre o suposto seguro das pernas da Gisele pode não ter sido confirmada, mas o mais curioso é que ela nunca fez questão de desmentir isso. E isso, por si só, diz muito sobre o funcionamento da fama nos anos 2000. Naquela época, antes das redes sociais, boatos bem plantados valiam tanto quanto campanhas publicitárias. O simples fato de uma manchete afirmar que as pernas da Gisele valem mais que um apartamento em Nova York reforçava o que as marcas queriam vender: a imagem de uma mulher sofisticada, rara e inatingível. A dúvida virava parte do mito. Afinal, ninguém quer saber se o seguro era real, quer acreditar que era possível alguém valer tanto assim. E funcionou. Nos anos seguintes, Gisele se tornou a modelo mais bem paga do mundo por 14 anos consecutivos, segundo a Forbes. E seu nome se transformou em uma marca global avaliada em centenas de milhões de dólares. Mesmo sem confirmação de nenhuma apólice, as pernas de 2 milhões continuaram rendendo manchetes e campanhas. Em outras palavras, o rumor pode não ter saído de um contrato com a Lloyd's of London, mas certamente estava assegurado no imaginário coletivo. As seguradoras perceberam que o público se fascinava com esse tipo de notícia. De repente, ter uma parte do corpo assegurada por milhões virou sinônimo de sucesso, exclusividade e poder. Teve gente até segurando as nádegas como a Jennifer Lopez, pelo famoso bumbum de 27 milhões de dólares. Essas histórias vendiam não apenas curiosidade, mas autoridade e desejo. Era como dizer: meu corpo é tão valioso que precisa de proteção financeira. E enquanto as pessoas se perguntavam se tudo era verdade, as marcas e as seguradoras colhiam o melhor tipo de retorno possível: o da conversa contínua. No fim, o mito do seguro das pernas da Gisele não foi só uma curiosidade, foi uma aula de branding e percepção de valor. Quando se fala em segurar partes do corpo, o número nunca é tirado do nada. O valor é calculado com base em 3 fatores principais. O primeiro é o potencial de prejuízo financeiro, que é quanto a pessoa perderia se ficasse impossibilitada de trabalhar. O segundo, a renda e contratos publicitários, que é basicamente a soma do faturamento. E por fim, imagem e exposição pública. Quando se fala de figura pública, o alcance da pessoa também é medido. No caso da Gisele Bündchen, esses fatores jogam alto. Agora, levando isso para o cálculo de um seguro, o que as seguradoras fariam é projetar o impacto econômico de um acidente que afetasse a imagem ou desempenho físico dela. Algo que, em tese, diminuísse contratos com as marcas como Chanel, Pantene ou Carolina Herrera. Usando uma regra de mercado comum, em que seguros para imagem em partes do corpo costumam representar entre 1 a 5% da renda anual protegida, um valor plausível ficaria entre 500 mil e 2,3 milhões de dólares. Isso em valores de 2008, auge da especulação sobre o tema. Convertendo para hoje, com inflação e valorização de imagem, esse montante poderia chegar a algo próximo de 4 a 5 milhões de dólares, equivalente a 25 milhões de reais. Mas é importante reforçar: nunca houve confirmação oficial de que o seguro existiu. No fim das contas, ninguém sabe o valor exato do seguro, mas uma coisa é inegável: se até uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo se protege com seguros, é bom você repensar um pouco as suas ações. Porque pensa comigo, Gisele tem fortuna, contratos milionários e grandes investimentos pelo mundo. E mesmo assim, o seguro entrou na vida dela. Agora imagina um brasileiro comum, que tem o risco de sair do trabalho e encontrar um carro batido no estacionamento. No fundo, o seguro não é para quem tem muito, é para quem não quer perder o que tem. E se tem uma lição que fica nessa história, é saber que, se algo pode dar errado, você precisa se proteger e não ficar à mercê da sorte. Porque convenhamos, se até as pernas da Gisele estão protegidas, o mínimo que a gente pode fazer é garantir a proteção que temos. Se esse conteúdo te foi útil de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixa aqui para mim nos comentários algum tema ou algum assunto que você quer ver no próximo vídeo. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.